Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para falar sobre Gachiakuta Episódio 2, e felizmente esse episódio foi bem mais focado em ação, então não preciso dar tanto detalhe sobre as coisinhas. O episódio começa com um monólogo do Rudo, onde ele questiona o porquê que as pessoas sempre pensam mais sobre o lixo e os criminosos, mas nunca pensam sobre o que acontece quando algo ou alguém é jogado no abismo. É uma cena bem curtinha que logo em seguida leva a gente para a abertura do anime, que eu acho simplesmente incrível. A abertura visualmente é bem diferente do que eu tava imaginando, ela é bem mais psicodélica, bem puxada por Mob Psycho, que também é do Studio Bones, só que aqui ele não tem tanto nexo com as coisas que acontecem na história, é só um bando de coisa esquisita, o que faz sentido com todo o lance de trash, tanto no sentido de lixo quanto no sentido de estilo, por assim dizer. Então visualmente é uma questão mais artística. Agora em questão de som, de música, incrível, maravilhoso, perfeito. Infelizmente a música só vai ser completa dia 28, porque senão já estaria no Spotify, já estaria escutando a cada 2 milissegundos a música sem parar, porque a música é muito foda. Então a abertura, basicamente, dependendo do que você esperava, você vai ficar um pouquinho desconfortável, mas talvez você se acostume depois. Agora, em questão da música, eu não tenho o que reclamar, a música é simplesmente foda. Eu dei uma escutada no som do Pale Dusk e os caras é muito zica. Daí a gente corta imediatamente pro Rudo simplesmente fugindo de uma quantidade muito grande de inimigos, lixos, gigantes, monstros, kaijus. Eventualmente ele cede porque o ar é tóxico e isso basicamente faz com que o pulmão dele tá simplesmente esperneando, tá pedindo arrego. Nisso, nosso menino está em um estágio frágil, ele se sente frágil, não tem muito o que ele possa fazer até ele finalmente acordar e ver: peraí, eu não posso morrer aqui agora, eu tenho um objetivo, e o objetivo dele é simples: vingança com os esferistas. E a primeira coisa que ele quer fazer é simplesmente pegar o cara da máscara e quebrar ele na porrada. E agora, meu menino, com essa nova determinação e esse objetivo em mente, ele começa a despertar seus poderes. A partir daqui, ele meio que consegue mais ou menos lutar com os monstros de lixo, mas ainda assim, apesar de ele conseguir ter alguma força, ele não consegue derrotar todo mundo. Ele é só um moleque respirando um ar tóxico, o poder dele não tá completamente despertado e ele tá levando uma surra. E aí que entra basicamente o nosso sensei dessa história, o Engine. Ele pega o moleque Rudo, dá uma bica na costa dele para ele cuspir sangue e dá uma máscara de gás para que ele possa sobreviver respirando aquele ar. Logo em seguida ele pede pro Rudo ficar quieto, só que o Rudo ele tá meio desesperado, ele começa a gritar e o Engine tenta falar assim: cala a boca aí, de uma maneira mais controlada na sua voz, só que o Rudo ignora. Então ele eventualmente grita e basicamente descarrega em cima do Rudo, e agora os inimigos encontraram ele. Depois de descontar alguns berros no Rudo, ele se sente melhor e procede a espancar todos os bichos, com direito a mostrar o primeiro ataque especial dele, proferindo o nome de seu artefato Unbreaker e falando o nome do ataque, Octoshredder. E bom, cratera criada. E assim ele finalmente se apresenta pro Rudo. Inclusive, se acostume, o design dos personagens é incrível, então a partir daqui cada personagem que foi introduzido tem um design foda. O Rudo desmaia e agora a gente tem um flashback de quando ele era apenas um molequinho. Basicamente ele disse para algumas crianças que os objetos têm alguns tipos de vida dentro deles, e por conta disso ele foi zoado e basicamente empurraram ele para uma poça. O Recto pergunta se ele basicamente lutou de volta e ele diz que não, o que é muito bom. E assim a gente procede a ter um diálogo bem interessante sobre esse universo de Gachiakuta. No passado, o Recto disse pro Rudo que quando algum objeto é tratado com muito carinho ou ele é muito especial para alguém, eventualmente uma alma passa a ocupar aquele objeto. O Rudo basicamente entendeu que quando isso acontece, o objeto ele tá vivo. E o Recto procede a utilizar a toalha que ele tá usando para secar o Rudo como um exemplo de algo que tá vivo. O Rudo, nitidamente interessado sobre o que ele acabou de falar, ele pergunta se tudo aquilo naquela sala pode ter uma alma. E o Recto diz que pode ter. E assim, o Rudo ele questiona se as luvas dele também podem ter uma alma. E o Recto de novo afirma que com carinho e com tempo, uma alma vai habitar aquelas luvas. Nisso, o nosso menino acorda agora no tempo atual e ele tá nitidamente confuso porque o Engine tá carregando ele com corrente pelo chão. Ele pede pro Engine soltar ele porque ele quer voltar lá pra cima, só que ele fala: irmão, meio impossível, porque meio que não tem um jeito da gente subir lá em cima e o negócio tá em movimento constante, ele não tá parado só em um canto. O Rudo diz que não se importa com essa informação, ele vai voltar de qualquer jeito e ele pede pro Engine educar ele sobre tudo que tá acontecendo. E em outras palavras, meu mano simplesmente fala: então eu vou te ensinar como funciona o gueto. E assim o Engine basicamente, entre muitas aspas, entrega o Rudo pra uns caras completamente aleatórios que de primeira são bem gente boa, até que a gente vê os verdadeiros motivos deles. Basicamente a galera que fica nesse abismo, que no caso é só tipo lugar normal, odeia o pessoal
pessoal lá de cima, que aqui é conhecido como o pessoal do paraíso. O motivo desse ódio é porque os caras simplesmente descartam uma quantidade absurda de lixo que faz com que o ar seja completamente tóxico e que a terra seja infértil para fazer qualquer coisa. E quando um esferista cai na superfície, que é o local onde a gente tá agora, eles são considerados bem valiosos, porque o pessoal odeia tanto eles que eles revendem. O pessoal faz um tráfico humano para fazer tortura. E é o que vai acontecer com o nosso humano Rudo. Só que acontece a cena que a gente vê que o nosso menino Rudo tem aquele demoninho dentro dele, tem aquela raiva acumulada, ele tem aquele cachorro dentro dele, he got a dog in him. Basicamente, os nossos traficantes de humanos não são pessoas muito legais, então eles pegam um lixo e forçam o Rudo a comer. Numa dessas, um dos caras simplesmente enfia alguns dedos dentro da boca do Rudo com um pedaço de lixo e ele morde a carne do dedo do cara fora e come a carne do dedo junto com o lixo. Assim, meu mano começa a farmar uma quantidade de aura incrível e começa a dizer que aquilo não é lixo porque é completamente comível. E ele começa a dizer que ele tá de saco cheio de todo mundo, julgar todo mundo, de cima, de baixo, o pessoal tribal, esferista, tanto faz. Ele só tá de saco cheio de todo mundo, coloca rótulo em todo mundo. Assim, meu mano começa a acumular energia, quebra suas correntes e diz que ele não vai deixar ninguém tratar ele do jeito que quer. E assim, meu mano desperta por completo o seu poder. O Engine é um safado, ele tava vendo tudo desde o começo porque ele sabia que o Rudo tinha algum potencial. Inclusive, o Rudo, com toda essa energia acumulada, ele lembra das palavras do Regito sobre almas habitarem objetos. E ele diz que acredita nisso e que diz que quando um objeto é bem cuidado, essa alma passa a proteger o seu portador. E bom, isso acontece com o Rudo. Seus olhos começam a brilhar e ele pega a corrente que ele tava amarrado e agora isso vira uma arma. O pessoal consegue tirar as correntes do Rudo, mas aí a gente descobre outra coisa. Ele consegue utilizar mais de uma arma de uma vez. E agora, ao invés de correntes, ele usa um pneu. E assim temos a informação que Rudo é um Giver. Alguém com um objeto especial na qual esse objeto consegue se transformar para ajudar o seu portador. No caso do Rudo, não é os objetos que ele pegou, e sim a luva. O Engine chega pra ele e pede desculpas porque ele diz que fez isso porque ele queria testar o poder do Rudo e inclusive ele informa que usar essa quantidade de energia provavelmente vai fazer mal pro corpo dele, e isso acontece, o nariz dele tá sangrando por conta disso. E ele basicamente propõe um acordo. O Rudo vai com ele e se torna um zelador, por assim dizer. Em troca, o Engine vai basicamente sanar todas as questões que ele tem no momento. E meu mano Rudo nega. E o episódio acaba. Inclusive, o encerramento é muito legal, é feito pela The Cell, que é uma música muito interessante, e os visuais são insanos de bom. Momento review do episódio. Esse episódio ele foi bem mais focado em ação, o que é de se esperar, porque o primeiro episódio já foi um lore dump do inferno, mas aqui, pelo menos deu pra ver que a ação tá iradíssima. O Andy lutando e até mesmo o Rudo lutando contra os monstros de lixo foi muito bem feito, muito da hora, e inclusive a trilha sonora deu uma ajuda, um gás muito insano. Inclusive, o Lotus Juice volta de novo, dessa vez cantando o tema do Engine. Então, até o momento, meu único questionamento que seria se as cenas de luta iam estar bem animadas. Bom, aparentemente estão. De novo, eu vou criar buildando hype para ver a luta do Jabber. Inclusive, eu gostei bastante da direção junto com as lutas. A combinação foi iradíssima. O episódio teve pouca coisa para avançar mais a história, foi mais falando sobre o sistema de combate, que a gente vai ter bem mais informação mais para frente, especialmente quando a gente vê o Rudo entrando nos zeladores, por assim dizer. Mas agora, neste exato momento, a gente tem a nossa fundação já feita, a gente tem a base sobre esse universo, como funciona um pouquinho os poderes, e a partir daqui a gente só vai explorando tudo. Inclusive, as coisas vão aumentar bastante, muito. Tipo, pra caralho. O episódio foi irado, eu adorei ver o Rudo lutando, mesmo que seja só um pouquinho. A gente viu um pouquinho no começo, depois a gente viu ele despertando os poderes, que foi iradíssimo. O moleque farmou aura, insano. A luta com o Engine pra mim foi o destaque, foi a mais curta, mas o Shredder foi foda ver animado, então yeah. E pra finalizar, eu quero falar sobre a abertura e o encerramento. A abertura achei zica, ela é uma abertura bem mais psicodélica, bem mais espiritual, por assim dizer, bem mais mensagem subliminar. E o encerramento achei muito de boa, a animação do encerramento achei irada, mas não tem como, a música da abertura é foda. Coloque no calendário, dia 28 sai no Spotify a versão completa, e pelo que eu vi, uma versão, tipo, é 5 minutos de música. Mas é isso, o episódio foi muito irado, foi um episódio mais simples, um episódio mais de ação, mas ainda assim foda, achei iradíssimo. Eu quero ver logo o terceiro, então domingo, chegue logo, por favor. É sério, vocês precisam ver os outros personagens dessa história. É tipo, é cada drip mais insano que o outro, é cada estilo mais insano que o outro, você fica de cara, é muito foda. A Kei
Nana sabe desenhar uns personagens foda. Mas enfim, esse foi o vídeo. Like, se inscreve, se jogando de calcinha, doação, tudo na descrição. É isso. Adeus.